Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que nós falamos, pensamos e fizemos que tenha te entristecido, Senhor. Nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o nosso povo, em todo lugar. Visita, Senhor, os lares, as famílias, visita cada templo, cada líder, e que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade em todo lugar. Que nenhuma pessoa saia indiferente ao que vai ouvir. Que não seja mais uma reunião, porque não tem mais uma reunião. Tem o hoje, tem o agora, tem a oportunidade da nossa vida. Tem aquele portal que é aberto e aquela unção que é derramada para aquele dia. Tem aquela palavra que vai chegar e definir a vida da gente. Que vai derrubar vendas. Que vai trazer uma mudança de visão, de mentalidade. E eu me sinto tão agradecida e honrada em poder compreender essas coisas. E nunca me acostumar. E eu oro para que o Senhor me guarde, guarde todos nós. Que jamais venhamos a nos acostumar com o Senhor, com a Tua palavra. E aí, até nos afastarmos no coração. Às vezes até estamos em corpo, mas o coração já está longe, como diz Tua palavra. Nos guarda, Senhor, nos guarda, nos guarda. Nós dependemos tanto da fé. Quanto mais eu leio a Tua palavra, mais entendo o quanto é fundamental se relacionar com o Senhor seriamente e crescer nesse relacionamento dia após dia. Vem, Senhor, ao nosso encontro. E se manifesta aqui com grande, grande poder. Nós queremos crescer, nós não queremos sair daqui indiferentes, não, jamais. Eu quero, a começar por mim, eu quero impacto, eu quero ser impactada. Eu quero ver o que eu talvez não estou vendo. Eu quero entender, eu quero ver além. Eu quero o meu espírito mais forte a cada dia. Eu quero caminhar com a mente do Espírito. Eu quero, meu Deus, crescer na consciência do Espírito. Eu quero discernimento para ver o que só o espiritual pode ver. Eu quero uma visão, a visão de águia, que vê muito além, que vê, compreende, discerne o que ninguém está vendo e discernindo. Eu oro para que todos nós possamos viver assim e que sejamos cada dia mais influenciados pela Tua palavra, conduzidos pela Tua palavra, dirigidos por ela. Que cada pessoa seja cheia do Teu Espírito Santo. Não apenas cheia, mas que se mantenha cheia. Que não apenas te coloque em primeiro lugar, mas que te mantenha em primeiro lugar. Que tenha sede, Senhor, e fome. Uma fome insaciável pelo Senhor. E que não pare de crescer
mas que progrida dia após dia. Nós estamos aqui para irmos para um outro nível, Senhor. E eu oro, Espírito Santo, venha ao nosso encontro. Assuma o controle dessa reunião. Se manifesta aqui. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes e corações, sobre essa reunião, sobre esse templo. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Tudo que tem sido armado no mundo espiritual contra nós, nossas famílias, lares, a igreja, o nosso povo, eu quebro em nome de Jesus. Todo laço, toda armadilha, eu repreendo em nome de Jesus, todos os dardos inflamados do mal, eu repreendo em nome de Jesus. Quebro palavras contrárias, palavras malditas, sentimentos demoníacos, orações contrárias. Eu repreendo toda praga, eu quebro em nome de Jesus. Toda seta demoníaca eu repreendo em nome de Jesus. Toda fala maldita, todo espírito do inferno, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda maldição nós quebramos em nome de Jesus. Toda fala negativa, eu repreendo, praguejadora, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Todo sentimento contrário, nós repreendemos em nome de Jesus. Espírito da inveja e da maldade, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo peso, toda opressão, angústia, desânimo, nós ordenamos agora, saiam em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida, cada mente, cada coração, sobre essa reunião, esse trabalho. Eu consagro tudo ao Senhor. Peço a tua presença, a tua direção, teus anjos aqui. E que o Senhor nos guie em tudo. E quando sairmos daqui, que possamos sair num padrão alto, com uma outra mentalidade, com um espírito renovado. Prontos para viver, ó meu Pai, uma realidade também completamente diferente. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que tem feito e por mais essa oportunidade maravilhosa. Te amamos e te agradecemos. Agora assuma o controle, Espírito Santo, porque a gente sabe que só tem sentido estar aqui se o Senhor estiver. Te amamos, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2020. Em Deus faremos proezas, e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Queridos, as mudanças, elas fazem parte da vida da gente. Um ser vivo, ele vai se destacar de um morto pela variedade de mudanças que vão ocorrer a todo instante, a todo tempo, em todo tempo com Ele. Se eu estou viva, então as mudanças estão acontecendo o tempo todo. E mudança para a vida.
A mudança não é nossa inimiga, como muitas vezes eu vejo as pessoas tratarem. Muitas vezes eu vejo as pessoas tratarem mudança como inimiga. Mas ela não é. Ao contrário, ela é a nossa companheira. Nós precisamos de mudança. Nada nessa vida pode se desenvolver sem mudanças. Absolutamente nada. E, na verdade, se a gente vê aqui, eu vou lendo para você daqui a pouco, as pessoas que param no tempo, e tem muita gente parada no tempo, lamentavelmente, é porque em algum momento ela não quis enfrentar aquilo que ela tinha que enfrentar, e ela parou lá. E nós não podemos ter esse medo de mudar. Isso não pode acontecer, o medo de mudar, porque a mudança é a imutável lei do progresso. A mudança é a imutável lei do progresso. Se você quer progresso, você precisa estar aberta às mudanças. Se você não está aberto às mudanças, você não vai ter progresso. Existe essa lei do progresso. É uma lei que, para eu progredir, eu preciso estar aberta às mudanças. Estar à disposição das mudanças. Eu não posso ter medo das mudanças. Eu tenho que lembrar que se uma pessoa, ela não pode mudar de visão, de opinião, de ideia, nada pode mudar. Não tem como, assim, não pode mudar nada. Se você não tem essa disposição de trabalhar as mudanças que são necessárias, aceitar a renovação, você tem que lembrar que o que você deixa entrar é o que vai sair. Tudo que entrar é o que vai sair. Você não pode dar o que você não tem. Eu aprendi com o Espírito Santo a prestar muita atenção nas coisas que estão acontecendo ao meu redor, as setas que estão aí no ar. Prestar muito atenção no que eu estou pensando, principalmente. Mas eu sei que o que eu deixar entrar é o que vai sair de mim. O que sai de mim é o que está dentro de mim. Se não está dentro, se aquilo que eu digo que quero não está aqui dentro, como é que vai estar aqui fora? Se não está aqui dentro, como é que vai estar aqui fora? Se as coisas acontecem duas vezes, uma dentro e uma fora. Eu vou repetir para você, se não está aqui dentro, como é que vai estar aqui fora?
Como é que eu vou ter uma coisa que eu digo que eu quero aqui fora, se ela não existe aqui dentro? Você vai ter o que você acredita. Você vai ter o que está dentro de você, já existe dentro de você. E então, aqui fora, você vai tocar. Mas se você não toca primeiro, através do Espírito, através da fé aqui, você não vai tocar nunca aqui fora. Se não existe aqui dentro, não vai existir aqui fora. Por isso que a mudança, ela é a nossa maior aliada. Porque se eu parar no tempo, com uma mentalidade não sei de quando aí, a minha vida não vai andar. Se a minha mentalidade para, se eu parei e eu tenho uma visão, uma cabeça, uma opinião, e eu carrego isso e não dou lugar ao crescimento que está sendo oferecido, não há esperança. Porque se não muda a ideia, a visão, não tem como corrigir erros. Por que algumas pessoas estão sempre caindo nos mesmos erros? Porque elas pensam da mesma maneira. Elas têm a mesma ideia, a mesma visão. Como é que ela vai corrigir uma coisa que não está dentro dela? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que você vai corrigir um negócio que não está dentro de você? Você não tem como corrigir um erro se a sua cabeça não mudar. Se você continuar pensando com aquela mesma cabeça, você vai continuar resolvendo os problemas da mesma maneira que sempre resolveu. Você vai continuar tendo as reações que sempre teve. A estrada do sucesso, ela está sempre em construção. Sempre. Até porque a gente sabe que uma coisa que funcionou bem lá atrás, nem sempre vai funcionar mais bem aqui. Eu tenho coisas na minha vida que até lá atrás funcionaram, mas não funcionam mais para esse tempo, para esse padrão que eu já adquiri. Então eu posso até ter tido algum sucesso com aquela decisão, com aquela atitude lá atrás. Mas muitas vezes o sucesso lá de trás pode ser o fracasso de hoje, porque aquilo funcionou para aquele tempo, não funciona mais para cá. E a gente precisa permitir essa construção, esse crescimento, essa evolução. Todo dia. Porque você nem eu, nós não vamos poder nos tornar aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Tomar aquilo que foi destinado para nós, se nós permanecermos os mesmos. Não tem como. Você tem que lembrar que a Bíblia deixa isso muito claro, viu? Em relação a tolos. Somente tolos e mortos não mudam de ideia e de visão. Os tolos porque não querem, os mortos porque não podem. São essas duas categorias aqui, ó, de gente. Tolo e morto. Se você é uma pessoa tola,
Então você não quer mudar. Se a pessoa está morta, ela não pode mudar mesmo. Mas o tolo, ele não quer mudar. Tanto que a Bíblia fala, eu ainda li, nós falamos sobre isso quarta passada, eu li segunda-feira, a vara é para as costas do tolo. O freio é para burro, para jumento, para cavalo, está escrito lá, o salmista Davi falou ainda. E muitas vezes o senhor tem que botar freios na vida das pessoas, porque situações ali que vão travá-las mesmo, porque elas insistem em permanecer tolas. Somente os tolos e os mortos não mudam. De opinião, de ideia, de visão. E exatamente os tolos porque não querem. Quando dói, para. Fica esperando um momento favorável para agir. Esse momento não existe. Então nunca age da maneira certa. E fica, muitas vezes, ali achando que alguma coisa vai mudar sem que ele tenha que mudar. Não, minha vida vai mudar. Fazendo a mesma coisa. É uma tolice, é uma loucura. Eu estou fazendo a mesma coisa, mas minha vida vai mudar. Não, eu vou ter um resultado. Eu vou ter um resultado diferente. Fazendo a mesma coisa. Não, você não vai. Se nada mudar, nada mudará. Quantas coisas você viu que mudaram somente o ano passado, 2019? Seria bom você depois parar e tentar trazer ali a consciência, a memória, as coisas que você tem consciência que mudaram. Só o ano passado. Estou falando nem 2018, 2017, não. Estou falando 2019. Porque ainda que você não aceite a mudança, tudo está mudando. O tempo todo. Nada está igual. Inclusive você. Eu já fiz até um culto sobre isso. As células, tudo muda, tudo. Mas nós estamos falando disso aqui, ó, de cabeça. Porque quando você mesmo mudar, você vai ver as oportunidades também mudarem. Quando a gente muda, as oportunidades mudam. A gente vê isso. As pessoas mais infelizes são aquelas que temem as mudanças. Elas são infelizes porque elas precisam mudar. E elas ficam temendo. E aí ficam travadas em algum lugar. Infelizes, frustradas. E muitas vezes justificando erros. E a gente tem que saber e guardar isso, que justificar erros mostra que a pessoa não tem intenção de abandoná-los, de mudar. Quando eu justifico, eu estou deixando claro que eu não tenho intenção de mudar, de abandonar isso aí. E às vezes é mais fácil justificar do que assumir responsabilidade. Nós vivemos num mundo onde o vitimismo cresce, que leva a pessoa
alimentar um sentimento de injustiça, de perseguição, de rejeição. Ela joga tudo, a responsabilidade para fora. Ela não assume a responsabilidade. Mas ela quer mudança de vida, sem assumir responsabilidade. Se a Bíblia diz, quem aqui acredita que Deus é justo? Bem alto para mim. Quem? Deus é justo? Deus falha? Quem acredita que Deus falha? Quem acredita que Deus não falha? Então assim, se eu acredito que Deus é justo e que Deus não falha e que Deus nunca erra, porque eu também posso perguntar para você, quem acredita que Deus erra? Que Deus, então vamos botar assim, quem acredita que Deus pode estar errado? E quem acredita que Deus nunca está errado? Então é claro. Você já respondeu a todas as perguntas que você poderia fazer. Todas. Sem ficar uma de fora. Deus faz acepção de pessoas? Deus não faz. Deus não é injusto. Deus não faz acepção de pessoas. Então o problema nunca está nele. A balança de Deus é justíssima. Deus nunca vai dar mais para um do que para o outro do nada. Por isso que no reino de Deus não tem a tão defendida por esse humanismo satânico que tem nesse mundo, a chamada igualdade. Não existe. Porque se você planta mais, você vai colher mais. Deus não é comunista. Deus não é comunista. Se você planta o que é certo e você planta mais, o que está escrito? Quem muito planta, muito colhe. Se você planta pouco, você colhe pouco. Você vai colher de acordo com o que você plantou. Outra coisa, se Deus fosse, se chororô, sofrimento, lamentações, murmurações, movessem Deus, você acha mesmo, com tanto sofrimento que tem no mundo, tudo não estaria resolvido? Por que que não está? Porque o que mais tem é sofrimento em tudo quanto é lugar aí. E sempre tem alguém sofrendo mais. Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. O que Deus responde, Ele não responde sofrimento, lamúria. Ele responde fé. Deus responde fé. E o justo viverá da fé. E se ele recuar,
o Senhor não tem prazer nele. Então, você dizer, olha o meu sofrimento. Deus quer ver a sua fé. A sua fé. Nós acabamos de cantar que o auxílio do homem é vão. Não que as pessoas não ajudem outras e nós somos instruídos a ajudar, mas nós não recorremos a homens. Nós recorremos a Deus, biblicamente. Quando eu tenho um problema, eu corro para Deus. Porque Deus pode me socorrer. Mas se eu corro para outro lado, busco em outra porta, Deus não é responsável por nada do que eu estou fazendo. Eu não estou buscando nele. Por isso que o justo viverá da fé. Eu tenho que acreditar que eu sirvo um Deus tão presente que eu vou falar com ele, ele vai me abrir o socorro, ele vai me dar socorro, ele vai me socorrer, ele vai abrir portas para mim, ele vai me livrar. Eu falo com ele. Sendo assim, eu não jogo para os outros a responsabilidade nem da minha dor, nem dos meus problemas, nem da mudança da minha vida, porque ninguém é responsável. Biblicamente, cada um vai ter que prestar contas de si mesmo. Então, nós não somos responsáveis pelos sentimentos das pessoas, nem elas são responsáveis pelos nossos sentimentos. Eu não posso viver uma vida cheia de culpa, mas também não posso viver a minha vida culpando os outros. Culpando o passado, culpando as pessoas. Culpando as pessoas pelo que eu estou sentindo, culpando as pessoas pelas as minhas mazelas ou as minhas decepções. Eu não posso, porque eu estarei cometendo uma injustiça. Porque não é justo diante de Deus. A Bíblia deixa claro que eu não sou. Ninguém é responsável pelo que eu sinto. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Se eu abracei algum sentimento ruim, é minha responsabilidade, porque eu poderia ter dito não. Eu não vou pensar isso, eu não vou sentir isso, eu não vou alimentar isso. Nós vivemos nesse mundo onde, eu disse, o vitimismo cresce. Então, aquele sentimento de que eu estou sendo injustiçado. É sempre uma injustiça e não colheita. Eu planto uma coisa e agora eu não assumo a responsabilidade pela colheita. E aí eu trato essa colheita por uma semeadura que foi feita de injustiça. Ela não tem mais nome, o nome certo. Eu não dou o nome certo para a coisa. Que é outro problema de muita gente. Não dar o nome certo para as coisas. Elas não dão os nomes certos. Elas dão o nome que elas querem dar. E trabalham com a mentalidade de que alguém deve algo a elas. Até mesmo o mundo deve a elas. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que ninguém nos deve nada. Até porque Jesus foi naquela cruz e pagou tudo o que tinha que pagar e nos fez pessoas livres e responsáveis e justas.
justas, livres e responsáveis. Totalmente responsáveis. Então, nós não podemos viver uma religiosidade com base em emocionalismo, acreditando em fantasias, porque a nossa vida não vai andar. Nós precisamos ter consciência, uma consciência viva das coisas. Dar o nome certo às coisas. Ter essa disposição de mudar. Porque a mudança não é sua inimiga, ela é sua companheira. E a mudança é a lei imutável do progresso. Se você quer progresso, você precisa ter disposição de mudar. Mudar não é fácil, dói, mas é um preço necessário, uma dor necessária. Se você quiser ter realização na sua vida, porque o que você quer é progresso. O que eu quero é progresso. Porque progresso nos mantém vivos e realizados. Mas se eu não tenho disposição de mudar, eu também tenho que saber que eu não vou ter progresso. Porque se eu não mudo a minha cabeça, eu não tenho nem como corrigir os erros. É impossível. O que eu deixo entrar, e eu não quero que você esqueça. O que você deixar entrar é o que vai sair de você. Por isso que eu falo para você e falei agora. Eu me preocupo, eu vou ajudar todas as pessoas, mas eu não vou me cercar de pessoas que podem me levar para um padrão baixo. E quando eu falo padrão baixo, um padrão emocional, fraco, que a palavra de Deus condena. Então, você tem que ser cauteloso no que você ouve, com o que você ouve, com o que você assiste. Paulo fala tanto sobre isso, cuidado com as companhias. O salmista, não se assente à roda dos escarnecedores. Porque você vai acabar imitando a conduta. E aí o que você deixa entrar é o que vai sair. O que você está deixando entrar? Palavra, por que as pessoas que me mandam tantas mensagens e que falam para mim, bispo, eu te ouço assim até. Eu fico ouvindo a palavra sem parar, minha mente mudou, meu espírito mudou, minha vida mudou, meus amigos mudaram, porque eu agora não quero mais me relacionar com as pessoas que eu estava me relacionando. Tudo, meu estilo de vida mudou. Por quê? Porque o que está entrando é o que está saindo. O que entra é o que vai sair de você. Não tem como sair. Se você só deixou entrar coisa ruim, como é que vai sair coisa boa? Se a pessoa só deixa entrar o que não é bom, como é que vai sair alguma coisa boa? Não tem como. Porque é o que está lá dentro. Se não está aqui, não vai estar aqui fora. Se eu quero algo grande, esse grande tem que estar aqui dentro. Senão vai estar aqui fora. A Bíblia diz em Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Permanecer firme. Tem que permanecer firme. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você está livre, não volta a ser escravo. Você estava livre, como é que você pode voltar agora, deliberadamente, para a escravidão? Estai, pois, firmes na liberdade.
firmeza nessa liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você foi feito livre por Cristo, e aí vai se meter em situações que vão te escravizar, pensar bobagens, alimentar sentimentos que vão te amargurar, te derrotar, se envolver com coisas, sei lá o quê, que vai te colocar numa condição de escravidão. A pessoa se mete num jugo de escravidão. O pecado nos escraviza, más escolhas nos escraviza. Ouviu gente que não tem o Espírito de Deus, vai nos colocar em escravidão. E buscar socorro no lugar errado vai te colocar debaixo do jugo da escravidão. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então, Paulo disse, ó gente, tudo não vai descartar o que foi escrito, não. Tudo que foi escrito lá no passado, a história de Israel, tudo, foi escrito para nos ensinar. Então, você precisa ir lá, ler e aprender com eles. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes da onde? Das Escrituras. É através da palavra que eu mudo, que eu persevero, que eu tenho ânimo. Mantenhamos nossa esperança. Continue tendo esperança, esperando, confiando, crendo. Então, eu quero mostrar para você o que é não mudar o padrão, não corrigir erros. Se você não muda, você nem consegue corrigir erros. Você não tem progresso. Se anda um pouquinho para frente, está caindo de novo. Mais um pouquinho para lá, vai um pouquinho, volta, está no mesmo problema. Neemias disse uma coisa que ele assim, num versículo, ele foi preciso, cirúrgico, ao falar da história de Israel. Num versículo. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo, faziam o que tu reprovas. Gente, era impressionante, Neemias estava dizendo. Tão logo vocês se livravam dos problemas, estavam em paz, abençoados, vocês voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Então tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, novamente, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão, porque Deus não pode negar Ele mesmo, os livravas, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Por quê? Porque quando eles estavam bem, eles voltavam para o mesmo lugar. Aqui nós encontramos pessoas que buscavam o Senhor apenas por necessidade, quando tinha um problema. Nós vemos aqui o que nós falamos domingo, a consciência da formiga, que só se move por necessidade. Do cachorro, por intuição, manipulação. Não tinha a consciência do espírito, que leva a se mover por propósito, por missão. Não. Tinha um problema, buscava a Deus. Tinha alívio, voltava para o mesmo lugar. Por quê? Porque não estava lá dentro. Não tinha mudança.
Não mudava a cabeça. Só que os prejuízos foram enormes. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eu vou pegar vários assim. Pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e Azerá. Logo aqui, em Juízes 3, após tudo que o Senhor tinha feito, desde lá do Egito, 40 anos depois, lá quando o Senhor tirou do Egito com mão forte, depois a caminhada no deserto, a entrada na terra, conquista da terra. Quando estavam estabelecidos, tinham vencido os inimigos, esqueceram do Senhor. E foram adorar exatamente os deuses do lugar que o Senhor tinha dado a eles. E esses deuses não tinham podido fazer nada pelo próprio povo da terra. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados, ficaram debaixo desse jugo, durante 8 anos. Mas vamos vendo, ó. Mas quando clamaram, clamaram ao Senhor, mas já se foram lá se foram 8 anos. De jugo pesado, de vergonha, de perdas. Clamaram ao Senhor, eles levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. 12. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Imagina, Moabe, inimigo de Israel, que Israel tinha vencido, agora passou a ter poder sobre Israel. Você já parou para pensar? Inimigos que você já tinha vencido, agora passar a ter poder sobre você? Problemas que você já tinha vencido, agora voltam a ter poder sobre você, exatamente porque você, no momento de paz, relaxou espiritualmente, voltou para o mesmo lugar e fez as mesmas escolhas de sempre. Conseguindo uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram debaixo do domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Porque na palavra de Deus você vai encontrar exatamente isso. A palavra vem para impedir, para que você se submeta, eu me submeta, para que a gente dê condições a Deus. Mas se a palavra não é o bastante, ele mexe nas circunstâncias. E o que acontece? Aí há um tempo determinado, não é assim. Foram 8 anos lá, agora mais 18, debaixo de um jugo pesado de um inimigo que eles já tinham vencido. Quem diria, Moabe teria poder sobre Israel, derrotaria Israel, conquistaria o que Israel já tinha conquistado, tomaria de Israel e ficaria no poder, subjugando Israel por 18 anos. Quem diria, né? Às vezes a gente olha e diz assim, quem diria, essa pessoa foi tão vitoriosa, olha lá o que está vivendo, meu Deus do céu, que burrice. Olha, por que faz uma coisa dessa com a vida? Eu que estou na jornada há muito tempo, quantas vezes eu olhei e pensei, Jesus, por que uma pessoa faz isso com a vida? Por isso que Jesus fala, vigiai, olhai, vigiai, preste atenção. Não se distraia. Em toda a palavra de Deus tem esse princípio, ó, o foco, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, olha para o autor e consumador da sua fé. Cuida dos seus pensamentos, vigia, cuida da sua vida espiritual, que é a parte mais importante da sua vida. Quando o espiritual vai bem,
todo o resto vai caminhar bem. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor. Tem um problema, né? Vamos clamar. Que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de do benjamita Gera. Enfim. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Se ele libertou porque Israel estava debaixo do jugo. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente. Quando a Bíblia diz, não tem exagero. Cruelmente. Quem diria que Israel ia estar debaixo das mãos de um rei de Canaã, sendo que eles venceram todos os reis de Canaã? Olha o caminho de volta. Israel tinha derrotado os reis de Canaã, e agora os reis de Canaã começam a derrotar Israel. Sabe quando a pessoa foi longe, aí ela começa a fazer o caminho de volta? Foi longe. Ela já tinha andado tanto. E aí ela começa a retroceder, retroceder, retroceder. E os resultados também começam a retroceder. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E Deus usou exatamente uma mulher para essa grande vitória, que ela convocou Baraque, enfim. 8, 18, 20 anos, e a vida está andando. E quantos que morreram debaixo do jugo do inimigo? Quantos que nesses períodos aí, 8 anos aqui, 18 ali, 20 ali, foram morrendo na derrota? E anos perdidos. Por que eles iam e faziam o que o Senhor reprova? Porque não estava lá dentro. Aí quando estavam aflitos, tinha um problema, buscavam o Senhor. Nunca paravam para estabelecer um relacionamento sério. E construir uma vida sólida. Sabe assim, agora eu tenho um problema, vamos buscar Deus. Mas se você quer uma grande vida, você tem que construir um relacionamento com Deus, e Deus tem que ser a sua vida. A sua vida. Aconteça o que for, Deus tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Você só cresce nesse relacionamento. E é aí que você constrói uma vida sólida, bem alicerçada. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Tudo no livro de Juízes. Hein? E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Dominaram. Imagina Midian tendo total poder sobre Israel. Dominando, o inimigo tendo total poder. Você vê que só muda o nome do problema, né? Sai de um problema, entra no outro problema, só muda de nome. Mas no fim das contas, é jugo, é escravidão, é opressão. Eram oprimidos, dominados, derrotados, por conta da condição espiritual. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Isso para mim é uma humilhação sem tamanho. A nação
que chegou a ser a nação mais poderosa, mais rica do mundo, que ouviu do Senhor, Deuteronômio 28, vocês estarão sempre por cabeça, nunca por cauda, sempre por cima, nunca por baixo. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, todas essas bênçãos, e eram bênçãos incríveis, medita em Deuteronômio 28. Bênçãos estrondosas vão acompanhar vocês. A nação que teve lá no alto, cabeça, a vitrine do mundo. Porque Deus levantou Israel para ser a vitrine do mundo. Israel só envergonhou. Foi adorar exatamente os deuses da terra que o Senhor tinha dado. Que Ele falou, não faça. Deus nos levantou exatamente para isso, para sermos sal, luz, vitrine. A Bíblia fala representantes, embaixadores. Nós fomos levantados para a glória de Deus. Para que a nossa vida glorifique a Deus. Aí agora, você vai vendo uma nação que por conta da decadência espiritual, fala comigo, decadência espiritual, começou a viver uma vergonha atrás da outra. Quando começou a decair espiritualmente, foi decaindo materialmente, prestígio e tudo mais. Agora, a nação que era cabeça, vitrine, a nação mais poderosa do mundo, mais rica que Israel chegou a ser, a nação mais rica do mundo, escondida em buracos, correndo em busca de buracos para se esconder. Quantas vezes eu vejo gente vivendo assim, se escondendo. De tantos problemas que tem, fica se escondendo. Não quer atender, não quer ver, fica fugindo. Por conta de escolhas fora de Deus. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, o pouco que fazia, quando tem uma maldição, é terrível. Porque o diabo só mata, rouba e destrói. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações. É isso que o diabo faz. O pouco que você consegue, ele vem e consome. Ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Porque é isso que o inimigo faz. Ele mata, rouba e destrói. Quando a bênção do Senhor está sobre nós, porque nós desviamos o nosso foco, a nossa atenção, as nossas escolhas foram fora de Deus. O inimigo agora começa a consumir. Você até conquista alguma coisa, ele leva tudo. É um roubo atrás do outro. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Era muita pressão. Invadiam a terra para devastá-la. Esse era o intuito, devastar Israel. Por causa de Midian, por causa daquele inimigo devastador, que observe que o foco desse inimigo era minar e levar Israel à miséria. Então ele consumia tudo para impedir a prosperidade de Israel. Então, por causa de Midian, por causa desse inimigo, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando eles viram o tamanho da miséria, e esperaram, aí eles foram buscar Deus. Miséria. Eles foram assim para o fundo do poço. Para o pó.
A nação que chegou a ser mais rica do mundo se tornou a nação miserável. Foi perdendo, porque é assim que acontece. Ele não rouba de uma vez, ele vai minando, e vai perdendo, até não ter mais nada. E não há limite para ele devastar. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, veja que o detalhe da palavra, clamou o Senhor, não pelo Senhor, mas por causa do problema. Está entendendo a diferença? Não buscou o Senhor por causa do Senhor, buscou o Senhor por causa do problema. Por causa do problema. Porque esse já era um hábito maligno. Buscar só quando tinha um problema e não estabelecer um relacionamento sólido. É por isso que era assim. Sobe e desce. Agora desce muito. Ele lhes enviou um profeta e disse, assim diz o Senhor. O Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu tirei vocês da escravidão, lá do Egito, quando vocês eram escravos. Eu os livrei do poder do Egito, que era grande, porque na época o Egito era a maior nação do mundo, a mais poderosa e a mais rica. E você sabe que da noite para o dia foi Israel que passou a ser o mais rico, porque o Senhor fez com que Israel despojasse o Egito. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos dos seus opressores. Todos que se levantaram contra vocês, eu dei vitória. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Todos os moradores dessa terra, de Canaã, eu expulsei e dei para vocês. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não. Vamos juntos? Não. Adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Continue, mas vocês não me deram ouvidos. O Senhor falou. Não se curvem diante desses deuses. Dos deuses do povo dessa terra, que eu tirei e dei para vocês. Olha como pode, que nível louco. O Senhor deu vitória. Nunca houve um Deus como esse. Pois eles eram capazes de abandonar o Senhor e adorar deuses derrotados que não defenderam nem o povo deles. Aí o que se aplica aos nossos dias, esses deuses? É o padrão do mundo. Padrão do mundo. E toda vez que algo ocupar o lugar de Deus na sua vida, vai se tornar um ídolo. Mas também que que levar você também a viver fora desse propósito, do propósito determinado para a sua vida. Porque hoje, algumas pessoas, o propósito da vida é muito baixo. Não é algo grandioso. Quer servir a Deus, está tendo o plano de Deus. É aquele... O propósito de vida da pessoa não tem nada a ver com o propósito estabelecido na palavra de Deus. São coisas muito pequenas, vãs. A pessoa vive para coisas vãs como os mundanos vivem. Como as pessoas que não têm um compromisso com Deus vivem. Mantém a mesma mentalidade, tá, entendeu? Chora pelas mesmas coisas, corre atrás das mesmas coisas. Você vê a idolatria para tudo quanto é canto. Idolatria. Idolatria.
em toda parte. Olha, cada um pode escolher o que quer para a vida. Mas o crente tem que viver para algo maior. A idolatria, tanto que a Bíblia diz assim, cuidado com os ídolos. João disse assim, filhinhos, cuidado com os ídolos, se afastem dos ídolos. E nós vivemos um tempo de tanta idolatria. Que as pessoas, qualquer coisa, vira uma religião para elas. Você vê idolatria com animais. A chamada idolatria pet. A idolatria do veganismo. Porque a pessoa tem o direito de comer o que ela quiser. Mas não transformar isso numa lei e agora querer oprimir todos os outros que são diferentes. Paulo fala sobre isso. Se você não come, não tem que criticar quem come. Se você come, não tem que criticar quem não come. Está tão claro isso na palavra de Deus. Mas transformam como uma religião, como uma lei. E aí vamos atacar. Pessoas que tiraram, elas estão tão carentes, que elas tiraram o animal da condição dele de ser animal. Coitado, ele não pode nem ser bicho mais. Ele não foi criado para ser tratado da maneira que ele é tratado. Muitas vezes. Como um ser humano. Deus nos criou para amar uns aos outros. E aí a pessoa se fere com as pessoas. E ela põe um bicho no lugar. E transforma aquilo numa idolatria. Ela agora, o propósito da vida dela é aquele. Ela vive em torno do bicho. O animalzinho é uma gracinha, é terapêutico, é bonitinho, mas ele é um animal. Ele não pode fazer, ele não pode ser o meu propósito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não pode ser o meu propósito. Isso não é bíblico. Agora eu vivo para isso. Eu me mato, eu me endivido, eu faço um monte de coisa. É tudo por isso. É uma relação desequilibrada. E muitas vezes você vê até crente. Os animais não ofendem, não traem. Ele não trai porque ele não sabe falar, ele não tem raciocínio. Simples assim. Ele é um bicho. Simples assim. É isso, você foi criado e eu também para nos relacionarmos e nos amarmos e nos perdoarmos. E isso vai desenvolver o nosso caráter. Então, é tanta idolatria. Em tudo. Os que cultuam o corpo. Aquela obsessão pelo corpo. Claro, eu quero que todo mundo esteja muito bem e faça atividade física, isso. Mas tem uma coisa que nós cristãos precisamos entender. Deus não está em excessos. Tudo relacionado a Deus precisa de um equilíbrio. Equilíbrio. Se está fora desse equilíbrio, está errado.
O diabo está nos excessos. Deus está em coisas equilibradas. Nós precisamos ter uma vida equilibrada. E respeitar o espaço do outro. Em tudo. Mas nós vivemos num mundo desequilibrado, de pessoas doentes emocionalmente. Que vão jogando a sua carência para tudo quanto é lado. Tem um livro que chama assim, Quem é o seu pai agora? A falta, as dificuldades que a pessoa teve, especialmente com o pai. Dentro do relacionamento, dentro do seio familiar. Faz com que ela agora saia e busque um pai. Então ela tenta, de todas as maneiras, suprir aquilo, sendo diferente, tentando fazer igual o Isaú, chateado com o pai, ouviu que o pai não queria que ele pegasse mulher cananeia, ele foi lá e pegou mais duas. Então a pessoa sai naquele desespero e sai jogando toda a carência dela em coisas, ao invés dela parar e jogar em Jesus e tratar aquilo. Tem a história de um rapaz que teve um problema sério com o pai, e aí ele, para provocar o pai, que não queria que ele fizesse tatuagem, ele foi fazendo. Aí ele foi se modificando todo. E cortou a língua, dividiu como um réptil e foi mudando. Botou aquele chifrinho, aquele negócio, e cerrou os dentes, e tatuou inteiro. A última coisa foi se atirar, não sei se do 8º andar de um prédio. Para provocar o pai, e para tentar suprir, e eu vou ser o diferente. E aí, isso vai longe. Então as pessoas estão sempre colocando alguma coisa no lugar que não é Cristo e que não vai resolver. E aí elas vivem com um propósito que não vai alimentá-las. É um propósito baixo, fora daquele propósito estabelecido por Deus para a vida de uma pessoa, para ela ser feliz e realizada. Cada um acaba pendendo para um lado desequilibrado, canalizando aquela carência, aquela falta, aquela rebeldia, aquelas dores, aquela ferida para alguma coisa que não vai suprir e que, muito pelo contrário, vai só trazer mais desequilíbrio para a vida. E assim vai, gente que se endivida até não ter mais onde para suprir um problema emocional. Come, não importa o que, não tem que estar com fome, mas vai. Para resolver um problema que não vai resolver, nem com a comida, nem comprando, nem gastando, nem... Você precisa ir para Deus de vez. A gente resolve em Cristo. As nossas dores, as nossas carências. E aí nós começamos a colocar ídolos na nossa vida. Ídolos. Quantas pessoas que têm ídolos? Né? Elas transformam um animal em ídolo. O animal morre, elas caem de cama também, quero morrer. Você vê a que nível
nós vamos, olha como estamos fracos. Olha o nível. Quando você não se fortalece espiritualmente, e isso vai fortalecer o seu emocional, porque o seu espiritual forte vai fortalecer todo o resto. Quando você se enche da palavra, você vai ter força para enfrentar as coisas que cruzam o caminho. E você vai lidar com as coisas de forma normal, da maneira equilibrada, a forma equilibrada que é preciso. Quando você está fraco espiritualmente, você tende a cada dia, a carência você vai jogando. Cada um para uma direção. Idolatrias. A pessoa coloca coisas no lugar de Deus. Um propósito diferente do que Deus determinou para a vida dele. Ele diz que tem Deus, que ama a Deus, mas ele não vive para Deus. Ele vive para qualquer outra coisa, não para Deus. E o Senhor avisou. Avisou Israel. Ele enviou o profeta e também... eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Essa é a história do Gideão. Que daí o Senhor levantou Gideão para ir lá libertar Israel. Uma história linda, a gente sabe disso. Mas Israel chegou num nível de decadência, assim, absurdo. E continuando, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Observe que essa frase, ó. Serviram aos Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos filisteus. Não parece nem verdade, né? Os filisteus, olha, os moabitas, amonitas, filisteus foram inimigos terríveis. Aí eles vão agora e Deus dava vitória a Israel. Agora eles vão lá e adoram os deuses deles. É como uma pessoa adotar o padrão de uma pessoa que Deus não está e que Deus já deu vitória a ela, talvez até em relação àquela pessoa. E agora ela age igual a pessoa. Ela vai para o mesmo padrão da pessoa, ela busca o mesmo caminho da pessoa, os mesmos deuses, ela faz as mesmas escolhas daquela pessoa, que Deus não está, que não busca a Deus. Porque os moabitas não buscavam a Deus, nem os filisteus, nem os de Sidom, os sidônios da Jezabel. E como os israelitas abandonaram o Senhor, e não mais lhe prestaram culto, abandonaram, olha a expressão, e não cultuavam mais o Senhor. E cultuar não é só você vir nesse culto, aqui, nessa reunião. É da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, o tempo todo. O culto a Deus é servir a Deus, é viver para Deus. É adorar a Deus com a sua própria vida. A ira do Senhor se acendeu contra eles, ele os entregou nas mãos dos filisteus dos amonitas. Que naquele ano, olha só, teve um ano que os humilharam e os oprimiram terrivelmente. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. 18 anos. E assim você está vendo, né? Quantos anos aí, ó?
vem vindo, perdido. 8, 18, 20, mais 7, mais 18. Os amorreus também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Olha o tamanho da angústia, mas essa angústia vem de onde? Escolhas erradas, afastamento de Deus, fazer o que Deus não mandou fazer. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Baalins. A resposta do Senhor. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram, todos esses povos com seus deuses, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, aos deuses deles, que não puderam nem fazer nada por eles. Por isso, não os livrarei mais. Olha o que Deus falou para eles: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Clamem aos deuses que vocês escolheram. O que você trocou por mim? Vai pedir ajuda a ele. Vocês trocaram, vocês me trocaram por eles, né? Agora vai lá pedir a eles. Vai ver o que eles podem fazer por vocês. Quando você não busca Deus, vai buscar qualquer outra coisa, vai ver se essa coisa pode te ajudar. Quando você deixa de priorizar Deus e prioriza aquela coisa, depois vai lá pedir ajuda para essa coisa. Quando você deixa Deus de lado por causa de alguma coisa, depois vai lá ver se essa coisa pode socorrer. E eu vejo isso acontecer, hein? Eu vejo isso acontecer. Gente que deixa de estar na reunião por causa de alguma coisa. Gente que deixa o Senhor para depois por causa de alguma coisa. Só que quando precisa de socorro, essa coisa não pode ajudar. Não pode fazer nada, mas o Senhor falou: vocês escolheram, vão pedir ajuda aos deuses que vocês escolheram. Vocês escolheram esses deuses, socorram, buscam socorro neles. Que eles os livrem na hora do aperto. Mas Deus não pode negar a si mesmo, né? Aí Israel viu que a coisa estava feia mesmo, tomou uma decisão, se humilhou de verdade. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. E então, olha o que eles fizeram, foi a grande prova: se desfizeram dos deuses estrangeiros. Jogaram fora. Tiraram da vida deles tudo aquilo que estava separando eles de Deus. Tudo aquilo que era abominação, que era anátema. Tiraram. Se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles. E prestaram culto ao Senhor. E é isso que eu sempre falo, que Deus é demais, né? Às vezes eu leio isso aqui, quantas vezes até me emocionei. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pôde suportar o sofrimento de Israel. E livrou Israel. Deu um tempo, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Agora foram 40 anos, foi quando ele levantou Sansão. 40 anos debaixo daquele jugo pesado. Uma vida inteira.
Só perdas, perdas, perdas. Mais anos perdidos, mais perdas. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o grande problema no tempo dos juízes. Cada um fazia o que dava na cabeça. Por isso que você lê tanta bagunça, toda vez que você lê, encontrar lá, cada um fazia o que lhe parecia certo, você só vai encontrar bagunça. Porque todas as vidas bagunçadas são aquelas que fazem o que dá na cabeça. Toda vida bagunçada é aquela que faz o que dá na cabeça. Deu na cabeça dela. Ela não é, ou seja, ela não é dirigida por Deus, ela é dirigida por todas essas influências que tem aí. Aí Deus, ela vai e faz. Ela acha que é certo. Não é o que é certo em Deus, ela acha que é certo, ela acha que vai funcionar. E ela vai e faz. Olha a vida dessas pessoas. Uma bagunça. Porque se você faz da sua cabeça o que você acha que é certo, sua vida vai ser uma bagunça. Você quer uma vida arrumada? Faz o que é certo. O que é certo? Ser dirigido por Deus. O que está ali, isso é assim, assim. Não é, não é. E aí você paga o preço. Você confia. Porque o justo vai viver pela fé. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, guardem. Moisés falou a palavra, igual estou eu aqui. Agora ele disse, guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente. Para que ordenem aos seus filhos, vocês precisam pegar tudo isso que eu ensinei, guardar no coração e agora passar para os filhos. Ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente todas as palavras dessa lei. Vamos juntos? Elas não são palavras inúteis. São a sua vida. Elas não são palavras inúteis. É a sua salvação. Isso aqui é a sua vida. Vida é vida. Porque a Bíblia não fala de uma vida... A vida que o Senhor fala não é essa vida de respiração. O coração que o Senhor fala não é a bomba de sangue. Mas é a sede dos pensamentos, sentimentos, emoções, vontades. Sua vida, essa vida bem construída, depende dessas palavras, dessas direções. Por meio delas, da palavra, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Eu amo isso aqui. Por meio da palavra, se você seguir a palavra, você vai ter vida longa, próspera, cuidada, bem-sucedida. Não vai ter erro. Vai ser uma vida bem construída. E ele ainda fala, no Deuteronômio 7, se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, se você for obediente a tudo que você está aprendendo, o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança. Lembra que nós estamos falando? Aliança. O Senhor fez uma aliança com o seu povo e ela é inquebrável. A promessa falha? A promessa não falha. A Bíblia fala, o escritor aos Hebreus fala que a promessa não falhou. O problema é que Israel não misturou com a fé a palavra que recebeu. Esse foi o grande problema. A Israel, a promessa falhou porque o grupo original morreu no deserto? Não. Deus nunca falha. E para cada promessa tem um sim e um amém. Israel falhou, Deus nunca falhou. Israel não misturou com a fé. Porque tudo que você recebe
você tem que misturar com a fé. Você recebe a palavra, você tem que misturar com a fé. Porque se você está aqui e não mistura com a fé o que você está recebendo, se você não crê, não há esperança. Eu iniciei falando, tem que estar aqui. Se não está aqui, não está aqui. Você não vai ter nada que você não acredita. Deus, eu estou sofrendo. Eu não respondo sofrimento, eu respondo fé. Eu não vou responder necessidade, eu respondo fé. Tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. É fé. O justo viverá da fé. Eu creio no que eu estou aprendendo. Agora, se eu não deixo as mudanças acontecerem, aqui, renovação mental. A mente é a porta do coração. Entra, tem que descer e ser guardado aqui, no coração. E quando se fala guardar a palavra no coração, está falando que agora, esse coração que não é a bomba de sangue, mas é a sede das suas emoções, das suas vontades. Então agora é a palavra que dirige a sua vida, e não suas emoções e sua vontade. Está entendendo? Segunda, eu ainda falei que enquanto Pedro amou mais a vida dele do que o Senhor, ele fez sempre aquilo que ele queria. E ele achava que ele estava prontíssimo, ele achava que ele era uma pessoa que ele não era. E que ele estava pronto para morrer. Quando ele passou pela prensa de azeite, pela pressão, veio à tona a verdade. Porque aquilo não existia dentro dele. Ele acreditava numa mentira, era um engano, mas era verdade para ele, porque ele acreditava que era verdade, mas não era. Que ele estava pronto para morrer pelo Senhor, mas ele não estava. Aí quando ele foi pressionado, saiu a verdade. Ele não amava o Senhor, ele amava ele. Tanto que ele negou o Senhor 3 vezes. Mais tarde, ele amou mais o Senhor do que a sua própria vida. E se você não ama o Senhor mais do que a sua própria vida, você vai continuar fazendo mais a sua vontade do que a vontade do Senhor. Você só consegue fazer a vontade do Senhor quando você ama o Senhor mais do que a você mesmo. Porque enquanto você ama mais você do que o Senhor, você vai continuar obedecendo mais a você do que a Ele. Você pode até falar, eu te amo, Jesus, o Senhor é lindo, maravilhoso. Mas na hora que você for pressionado, fica pronto, fica evidente. Quem é o foco do amor? Não é Cristo, é você. Porque você acaba cedendo para você mesmo. Não consegue dizer o não e dizer, fica com Deus. Eu digo não para mim e sim para Cristo. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem, as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento, debaixo de juramento, aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Vai ser bênçãos e mais bênçãos multiplicadas na vida de vocês. Vocês só vão crescer de todas as maneiras. Ele abençoará os seus filhos. Eu não preciso me preocupar, Deus eu obedeço a Deus, Ele abençoa. A minha vida, Ele abençoa meus filhos. Os frutos da sua terra, seja qual for a sua terra, a sua profissão. O cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. E quando você fala cereal, está falando o pão é aquilo que supre, que alimenta.
Vinho, o vinho novo, que fala de alegria e uma nova força. Azeite, está falando de unção, poder para viver. Então você vai ter o suprimento que precisa, a alegria, a força. Você vai ter a unção e o poder que você precisa para a sua vida. Vamos juntos? Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Você está entendendo? Se você obedece, você vai ser mais abençoado que qualquer outro. Não vai ter ninguém mais abençoado. Na sua família você é o mais abençoado. Você é o mais abençoado. A sua vida vai ser abençoada. Isso é Deus falando. Vocês serão abençoados, mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Esterilidade na Bíblia significa maldição, sequidão, gente infrutífera, gente que não produz, gente que não rende. E ele diz aqui, ó, ninguém, nem homem, nem mulher, nem seu rebanho. Quer dizer, não tem. Seja você homem, mulher, o que você faz, o seu trabalho, o seu negócio, né, o seu rebanho, não vai ser estéril. Nunca. Vai render, vai fluir, vai andar. Por isso, que eu sempre digo uma coisa. Quando uma pessoa está numa situação que ela nunca sai daquilo, eu fiz já a pergunta para você. Deus é justo. Deus é perfeito. Deus não tem erro. Em Deus não tem erro nenhum. Então, alguma coisa está travando. Porque não adianta você querer viver a glória de Deus quebrando princípios. Sabe o que é princípios? É uma lei imutável. E aí você passa por cima dela. É algo que a palavra de Deus diz, não. Mas você vai lá e faz, você passa por cima. Aí você quer viver as promessas quebrando princípios. Não vai. É onde a sua vida começa a ficar seca, estéril, infrutífera. Não produz, não anda. Porque tem alguma coisa emperrando, travando. E não deixa aquilo fluir livremente. Porque Deus não nos chamou para essa vida arrastada, amarrada, travada. A vida do justo flui. Falem comigo, a vida do justo flui. Mais uma vez, a vida do justo flui. Isso aí. E quando não está fluindo, vem cá, ó, procura aqui. Não adianta procurar aqui fora. A resposta não está aqui, está aqui. Está aqui dentro. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis, como os sabem atingiram o Egito. Mas as infligirá a todos os seus inimigos. O Egito, na palavra de Deus, representa o mundo. Então o Senhor está dizendo, sabe, todas essas mazelas, essas maldições, essas doenças, essas pragas, essas coisas que estão aí fora, não vão atacar vocês, mas vão atacar seus inimigos. Não vão ter poder sobre vocês, mas vão ter poder sobre seus inimigos. É a palavra de Deus para nós. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no seu coração. Eu falei bastante, agora eu quero que você coloque a mão no seu coraçãozinho, que você fale com o Espírito Santo. É uma palavra de crescimento que nos proporciona, nos capacita a sair de um lugar
que não funciona e caminhar para um lugar de vitória. Não busque Deus por necessidade, construa um relacionamento com Ele. Trabalhe as mudanças que precisam acontecer. Em nome de Jesus. Não tem progresso sem mudança. Não é possível. Eu não posso viver com a minha vida espiritual bagunçada e achar que eu vou construir uma grande vida. Não, vou viver desse jeito. Dou alguns passos para frente, estou dando outros para trás. E a resposta está onde? Na vida espiritual. E de novo fizeram o que o Senhor reprova. E de novo fizeram o que o Senhor reprova. Você vê que eu li isso para você várias vezes. E de novo fizeram o que o Senhor reprova. Eles não sabiam? Sabiam. Mas nunca trabalharam as mudanças internas que são tão necessárias para a construção de uma vida contínua e sólida. Vamos falar com o Espírito Santo. Eu quero a ajuda do Senhor, meu Pai. É tempo de voltar. Estamos em 2020. O ano em que nós temos a promessa de fazer proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Mas as coisas não acontecem com o estalar de Dedos. Elas acontecem com decisões. Com mudança de fé. Mudança de espírito, mudança de visão. O Deus que te chamou de restaurar. Então tudo começa com uma decisão. Decisão. É tempo de voltar, reavivar a fé, o engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, escolhas que se fez. É tempo de mudanças. O Deus que te chamou. Mudanças precisam acontecer para que nós possamos desfrutar do progresso. Às vezes eu vejo pessoas que têm a dificuldade de mudar e trabalham de todas as maneiras para manter as coisas da mesma maneira, no mesmo lugar, e impedir as mudanças. É lamentável. Porque tudo está mudando. Se você olhar para 2019, vai poder lembrar de um monte de coisas que já mudaram. De lá para cá. Sem mudanças não há nem correção de erros. Justificá-los significa que eu não quero abandoná-los. Não. O Espírito Santo está dizendo muito claramente que há uma promessa tão grande para nós. Mas eu tenho que estar aberta para as mudanças que Ele está me apresentando. Ó Espírito Santo, eu oro de todo o meu coração e peço que essa palavra tenha entrado, que cada um tenha se vestido dela, que mentes tenham sido renovadas e corações trocados.
Que vendas tenham caído. Que essa palavra tenha chegado como um holofote iluminado às áreas escuras. Que nenhuma pessoa saia daqui, meu Deus, sem esse impacto, esse toque profundo, para se levantar agora e confiar que tem graça para fazer o que é preciso. Se a palavra fala sobre mudanças, nós temos graça para mudar. Viver lá e cá não vai funcionar. São tantos anos perdidos, tantas dores, tanto sofrimento. É o que nós podemos ver, Israel perdendo e sofrimento lá e cá. Construía, perdia, subia, descia, ia, voltava. E o problema estava na questão espiritual. A falta de seriedade, de integridade, de temor reverencial. O seu amor não muda, o Senhor sempre está nos socorrendo. Quando o justo clama, tua palavra diz que ouve. E mesmo quando aquele que falhou tanto clama, o Senhor é um Pai amoroso. Mas quanto atraso eu posso ver na vida de Israel, na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas que estão com a vida atrasada, parada, arruinada, porque não se relaciona seriamente com o Senhor, porque não dá o que é preciso. Quanto atraso, Senhor. Pessoas que poderiam estar lá na frente, vivendo uma realidade tão diferente, estão lá atrás. Porque de novo e de novo fizeram o que sabiam que não ia funcionar, que não funciona. Ó Espírito Santo, mas o Senhor é um Deus tão amoroso. E se o Senhor mandou essa palavra, que ela seja o suficiente para tocar e mudar radicalmente, e cada um se levantar e dizer: agora vai ser diferente. E sair por aquela porta com outro espírito, outra visão, decidido a viver num outro nível, num outro patamar. Ai, Espírito Santo, quanto amor posso perceber. O Senhor está aqui dizendo: se submeta, eu vou fazer. Dependa de mim inteiramente e eu vou fazer. Creia! Porque tudo é possível que crê. Dependa da fé, ande por fé. Tome decisões por fé, com base na palavra. Toca profundamente, Espírito Santo, e faça uma grande obra, e que possamos colher os frutos maravilhosos desta reunião. Continue falando, revelando, tocando, e que todos tenham um progresso maravilhoso. Porque progresso é maravilhoso. Porque o Senhor nos chamou para andarmos de fé em fé, de favor em favor, de força em força, de glória em glória. Não de glória e derrota, derrota e um pouquinho de glória, não. Não nos chamou para hoje estarmos na fé, amanhã na incredulidade, hoje na fé, amanhã na dúvida, não. Para andarmos de fé em fé, contínuos. E eu profetizo uma mudança que hoje é radical na vida de cada um. E tudo que estava impedindo essas mudanças caiam por terra. Todas as travas e embaraços saiam em nome de Jesus. Eu profetizo um povo livre de todas as amarras, em nome de Jesus. De toda a cegueira, em nome de Jesus. De todo domínio maligno,
eu ordeno libertação. E que nenhum mais volte ao jugo da escravidão, mas que viva livre, porque nós fomos feitos livres para a tua glória. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu peço a tua bênção, toma conta e faz o que ninguém pode fazer. Que um fluir aconteça de agora em diante, que tudo flua. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.